Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento que Deus nos proporciona hoje, é uma palavra para o nosso coração. E eu quero estar apresentando aos irmãos no livro do Gênesis, capítulo de número 22, onde vamos estar lendo aqui alguns versículos da palavra do Senhor para entendermos o que Deus tem para nossas vidas. E nesse texto eu quero destacar 3 pontos principais para a vida de um cristão, que nós podemos aprender aqui nesse texto com a obediência de Abraão, quando Deus assim fala com ele. E a partir do versículo 21 de Gênesis, capítulo número 22, está escrito assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse-lhe: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abaldou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-lhe sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Louvado seja Deus por esta palavra. Nós temos esse texto onde é muito conhecido dos leitores da palavra de Deus, e eu quero destacar aqui 3 pontos que a palavra de Deus nos mostra, se nós buscarmos realmente entender, observar e querer aprender da palavra de Deus. O primeiro ponto que eu quero destacar é nós querermos ouvir a voz de Deus. Os primeiros versículos 1 e o 2 está explícito que Deus, ele chega para Abraão, seu servo, e fala para ele aquilo que Deus estava querendo que Abraão viesse fazer. E Abraão, de imediato, a partir do versículo 3, Abraão agora ele começa a fazer aquilo que Deus havia mandado. Então, se nós observarmos que ao ouvir Abraão essa palavra, de imediato ele começa a botar em prática. Então nós precisamos, o primeiro ponto é entender que nós temos a opção de ouvir e obedecer a voz de Deus ou não obedecer. Então cabe a nós querer ouvir a voz de Deus. A Bíblia fala em Isaías capítulo 1, versículo 19, diz assim: se quiserdes ouvir, comereis o melhor da terra. Então nós precisamos querer ouvir a voz de Deus para
comer o melhor desta terra. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é que Abraão, ele quis ouvir a voz de Deus. E é isso que nós precisamos, é querer ouvir a voz de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Porque quando Deus fala, cabe a nós querer dar ouvido à voz do Senhor ou não. E nós podemos aprender aqui com Abraão que ele realmente quis ouvir a palavra do Senhor. Então, neste dia, nesta tarde desse dia de hoje que Deus nos concede, eu quero chamar a tua atenção para que nós possamos nos atentar para isso. Nós temos que querer ouvir a voz do Senhor. No Salmo de número 62, o versículo 11, se não me falha a memória, está registrado assim: uma coisa disse Deus, duas vezes ouvi, que pertence ao Senhor o poder. Então veja que Davi, ele estava atento, Davi, ele se deu, ele quis ouvir a voz de Deus. Então, se nós quisermos ouvir verdadeiramente a voz de Deus, Deus ele fala conosco. E quando Deus fala, amados, não é simplesmente para ouvir. Nós temos que obedecer à voz do nosso Deus. Mediante a obediência à palavra do Senhor é que as coisas começam a acontecer em nossas vidas. Então veja que Abraão, quando ele deu ouvido à voz do Senhor, ele começa logo a botar em prática. E o segundo ponto que eu quero destacar, que nós precisamos ter na palavra de Deus, é a obediência àquilo que Deus falamos conosco. Deus tem falado com a sua igreja de forma extraordinária. Deus ele tem se dado para a sua igreja nesses últimos dias de uma forma muito diferente dos dias passados. Deus quer que a sua igreja tenha uma comunhão mais elevada com Ele. E nós precisamos estar atento. E nós podemos, nesta tarde, aprender com a palavra do Senhor, sermos imitadores daquele que realmente pode assim todas as coisas. E diz a palavra que Abraão, ele se levantando pela madrugada, ele agora desperta o seu filho, ele traz os seus servos e pede para que o seu jumento venha a ser abaldado, venha a ser colocado todos os apetrechos em cima, para que ele viesse agora dar início à obediência daquilo que Deus havia falado. A Bíblia não diz, mas nós podemos entender que Abraão ele não compartilhou com a sua esposa, Abraão ele não compartilhou com os seus dois servos aquilo que ele haveria de fazer, porque há coisas na nossa vida que nós não podemos compartilhar com ninguém. É certo que nós precisamos sim conversar com as nossas esposas, nós que somos casados, que temos família, sim, precisamos conversar, mas tem momentos de intimidade com Deus que é só entre eu e Deus, só entre você e Deus. Por certo, se Abraão tivesse falado para a sua esposa que Deus haveria pedido o seu filho em sacrifício, talvez não tivesse acontecido o ato de obediência a Abraão. E assim a gente podemos entender que ele agora, fazendo tudo isso, que a Bíblia fala que ele pegou a lenha, pegou o cutelo, pegou o fogo e saíram em direção a um lugar aonde Deus havia assim de mostrar para Abraão. Abraão ele não sabia para onde ele iria, né? A Bíblia fala que Deus iria mostrar para ele. Assim é nas nossas vidas. Quando nós estamos aptos para ouvir e obedecer a voz do Senhor,
Ele vai revelando a sua vontade, o seu querer sobre nossas vidas. E diz a palavra que ao terceiro dia, Abraão agora ergue os seus olhos, ele levanta a sua vista e vê aquele lugar aonde o Senhor ali mostrou para ele, aonde deveria estar fazendo o holocausto. E a Bíblia diz que ele agora chega para os seus moços e fala: quero que vocês fiquem aqui, fica com o jumento, que eu e o meu filho, nós iremos adorar a Deus. Veja que ele não revela para os seus moços o que ele estava a fazer, mas ele chega e diz: nós vamos adorar ao Senhor. Após a nossa adoração, nós retornaremos para onde está vocês. E diz a palavra que aqueles moços ficam ali, e agora Deus, ele começa a trazer realmente ao coração de Abraão algo que a gente humanamente não entendemos. Mas se Deus não tivesse no controle da vida de Abraão, Abraão na sua natureza terrena, como homem, como um pai, ele não faria o que ele estava prestes a fazer, se não fora o próprio Deus levando a Abraão a fazer o que era realmente o propósito dele. A Bíblia fala no Salmo de número 37, agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Por certo, Abraão começou ali a dialogar com Deus, a pedir a Deus que Deus viesse fazer algo, e assim Deus o fez. A Bíblia mostra claramente que Abraão já havia profetizado que haveria de subir aquele monte, aquela montanha, e adoraria a Deus juntamente com seu filho e voltaria. Então eu quero que você entenda, que nós possamos entender que a obediência aos desígnios do Senhor na nossa vida é a chave da vitória. Deus, ele só quer que eu e você, nós venhamos a obedecer a sua palavra. É isso que nós precisamos, e nós podemos aprender na tarde desse dia com Abraão. O texto enfatiza claramente que ele não questionou a Deus, e o que Deus tem falado conosco, amado, não é para ser questionado, mas sim para sermos obedientes à palavra do Senhor. E o terceiro ponto que eu quero colocar, primeiro, é querer ouvir a voz de Deus. O segundo ponto é obedecer aquilo que ouvimos da parte de Deus. E o terceiro ponto é confiar no Deus que falou conosco. Porque, amados, só confia é quem obedece. E só obedece quem dá ouvido e importância o que Deus fala. A obediência, ela traz verdadeiramente a vitória naquilo que Deus tem a fazer em nossas vidas. Então Abraão ouviu, obedeceu e confiou naquilo que realmente Deus podia fazer na sua vida e na vida do seu filho. Não é diferente na minha e na tua vida. Ele, mediante a sua confiança que ele teve em Deus, e quando o seu filho chega para ele e faz uma indagação: pai, a lenha está aqui, o cutelo também, o fogo está contigo, e aonde é que está o cordeiro para o sacrifício? E aqui neste momento, aonde a Bíblia relata no versículo 8, diz assim: e disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aqui Abraão, ele expressa a confiança que ele tinha em Deus. Neste momento aqui, ele dá uma resposta com certeza, com esperança que Deus realmente iria prover para si
o cordeiro para o holocausto. Então, amados, quando nós entendemos que precisamos dar ouvido à voz de Deus, obedecer à voz do Senhor e depositar a nossa confiança. É bem verdade que para que tudo isso venha acontecer na minha e na tua vida, em nossas vidas, como servos de Deus, como igreja de Cristo, a fé ela tem que estar junto, é um conjunto, porque só obedece quem tem fé, só confia quem tem fé. Então nós precisamos estar confiando no Senhor, porque só confia quem obedece, e só obedece quem dá ouvido e importância à palavra do Senhor. Então a Bíblia ela traz para nós aqui no livro de Jeremias, veja aqui o que diz o livro de Jeremias, no capítulo número 32, o versículo 19, diz assim: grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas mãos. Louvado seja Deus. Então veja que mediante a confiança que nós temos que depositar nas promessas de Deus, naquilo que Deus tem falado acerca da minha e da tua vida, é para nós ouvirmos, obedecermos e depositar a nossa confiança no Senhor. Já diz a Bíblia Sagrada, no Salmo de número 125, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Veja que a Bíblia ela faz questão de destacar um grupo que confia no Senhor. E é isso que nós precisamos estar fazendo na tarde desse dia. É depositar a nossa confiança no Deus o qual nós servimos. No Deus que nos chamou e nos fez promessa. Porque nós conhecemos a história de Abraão. No capítulo 12 aqui do livro que nós lemos, no Gênesis, diz a palavra que Abraão agora ouve novamente a voz do Senhor. Tem um chamado lindo. Deus chega para Abraão e pede para ele largar a sua família, a sua terra, a sua parentela, que Deus haveria de levar ele para um lugar aonde o próprio Deus iria assim revelar. E Abraão ele deu ouvido à voz do Senhor. E nesta tarde eu quero chamar a tua atenção para isso, para que nós venhamos estar aptos para ouvir, obedecer a palavra do nosso Deus. E veja que Deus ele retribui a cada um segundo as nossas obras de nossas mãos. Então, para nós finalizarmos esta palavra aqui no Gênesis capítulo 22, o versículo 16 até o 18, veja aqui o relato do resultado da obediência de Abraão à voz do Senhor. Então aquele que ouve, aquele que obedece, aquele que deposita a sua confiança em Deus, ele recebe bênção, ele recebe vitória, porque Deus ele é fiel para honrar a minha e a tua fé, a minha e a tua confiança nas promessas do Senhor. Diz assim o versículo 16, após Abraão ter obedecido à voz de Deus, após Abraão ter feito ali um altar, ele ter colocado a lenha, ter colocado o seu filho amarrado ali em cima, e na hora que ele levanta a sua mão para estar assim fazendo o sacrifício, Deus agora brada do alto dos céus, dizendo para Abraão não fazer nenhum mal, não causar nenhum dano à vida de Isaque, o seu filho, porque Abraão, com esse gesto, já tinha demonstrado para Deus que era obediente ao seu Senhor. E veja que Deus, a falar com Abraão, ele agora faz promessa. E as promessas de Deus, elas são infalíveis para a minha e para a tua vida. Aí diz assim o versículo 16, e diz:
por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Veja, amados, que mediante a obediência à palavra do Senhor, Deus agora faz promessa, e Deus faz questão de dizer: essas são as minhas palavras. Abraão, por que me obedeceste? Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer. E a Bíblia diz que Deus, mediante esta obediência, realizou uma obra maravilhosa na vida de Abraão, por meio da obediência. Então eu quero deixar esta palavra para a tua reflexão, para nós entendermos que a obediência é a chave da vitória. Que Deus possa, em Cristo Jesus, estar te abençoando na tarde desse dia. Eu quero fazer uma oração em favor da tua vida. Glorioso e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero neste momento, ó Deus, apresentar ao Senhor todos, ó Senhor da glória, que estão ouvindo, ó Pai, esta palavra. Que o Senhor venha estar, meu Senhor, visitando os lares, as famílias. O Senhor venha estar executando, ó Pai, a tua obra. Que o Espírito Santo do Senhor venha trazer em nós a obediência devida, meu Pai, à tua palavra, para que o teu nome venha a ser glorificado. Assim, ó Deus, como o Senhor fez na vida de Abraão, o qual, ó Pai, o Senhor o declara que ele é teu amigo. Louvado seja Deus. Assim sejamos nós também, Senhor, conhecidos, ó Pai, pela obediência à tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, sermos também, ó Pai, amigos do Senhor. Não porque nós simplesmente queremos, mas que o teu Espírito venha gerar em nós tal obediência, que esta palavra, Senhor, também em nós tenha também o mesmo efeito. Abençoa os teus filhos, glorifica o teu nome. Assim, ó Deus, eu te oro e quero te agradecer em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.